Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Digenane. Boa noite, minha turma. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Nós estávamos já com saudade desse povo da Vila Mundo. Estávamos mesmo, viu, Digenane? Porque tá acostumado a chamar o pessoal aí de Patinga, nossa turma aí do Rio Grande do Norte, a galera de Lagoa Santa. Deu saudade. E a gente interrompeu um pouquinho as lives também, né, Digenane, da quarta-feira, que a gente estava fazendo com mais frequência. Esses dias a gente estava um pouquinho atarefado. Aí deu saudade das lives. O que a Gislene está querendo dizer, um pouquinho atarefada, gente, quer dizer assim, a gente não está nem dormindo, né? Porque é Sem muito vida. feliz. Ela é muito gentil, um pouquinho atarefada. É. Val sabe o que é esse pouquinho atarefada, né, Diana? A Vila Mundo está só crescendo. Olha, nós já temos ali 223 assistindo. Que coisa boa, gente. Verdade, bom demais. Saudade desse povo. Deixa eu ver quem que chegou aí, Diana. Olha, Paulo Afonso na Bahia já está presente. Verdade, também li aqui, né? Jane Isabel, você viu? Foi Jane Isabel também? Também foi, né? Também, mas teve mais É, gente aqui. Foi a Juliana. Ana. Ah, verdade. A Ana também está aí. Acredito que a Aninha. Aninha, seja muito bem-vinda. Obrigada aí por você estar aí no nosso suporte. Muito obrigada, Aninha. Pessoal de Vespasiano, tá aí também, Genane aqui de Minas, Passos também. E Patinga está conosco hoje, que delícia! Eu fiquei sabendo, Genane, não sei se já estão, mas eu soube que nossas meninas lá de Formiga estariam conosco hoje. Me contem aí, eu vi que a Carla tá. As meninas estão aí de Formiga? Se E essas tiver por aí, dá oi. essas meninas de formiga que tem muito tempo que a gente não vê, que a gente teve live ontem à noite, né? Verdade. As meninas de Sarzedo, que a gente vai ter encontro de formação com as meninas amanhã, né, Diana? Acredito que vão estar por aí também. Sim, Caratinga está conosco também, Passos está conosco, que delícia. As meninas de Taquaraçu de Minas também já vi aqui. Gente, hoje está passando rapidinho, não sei se vou conseguir ver tudo. Paulo Afonso tem bastante gente. Fico feliz demais, Diana, da outra live do mês passado, né? O pessoal de Paulo Afonso estava conosco aí, a galera está toda de volta. Eu fico feliz demais. Sinal que foi bom, né? Que gostaram. Verdade, que coisa boa. Tem gente de Vespasiano também, Gislene, olha. Vespasiano está aí, verdade. Eu não sei se tem pessoal de São José da Lapa. Depois conta para gente. A gente fez uma formação presencial com o pessoal de São José da Lapa. Que delícia, não foi, Janane? Verdade. E já tem gente de Excelente. formiga, viu? Já tem gente de formiga, que o pessoal não cansou de escutar a gente falando 2 horas ontem na cabeça deles, não. Ai, Janane. Deixa eu só mandar o link aqui para uma pessoa que está me pedindo. Eu acho que é lá do Rio Grande do Norte. Falar nisso, Janane, tem pessoal do Rio Grande do Norte aí? Tem, já ia falar, Mossoró, Rio Tem. Grande do Norte, está conosco hoje. Ê, que beleza. E o pessoal lá da terra da Adriana, São Gonçalo do Amarante, tem? Ainda Dá não oi se vocês temos, né? tiverem. Isso, vai dando um oi para a gente aí no chat, gente. Ares do Rio Grande do Norte também está com a gente. Sarzedo já está conosco. Ah, as meninas. Amanhã nós estamos com o pessoal de Sarzedo, com formações específicas, né? Também. Em Tubiara, Goiás, tá aí com a gente também, Poliana. Poliana, acho que estava também, não estava Poliana na nossa live do mês passado de formação? Governador Valadares está aí também, Gianani. Ai, que bacana. Eu já vi que tem uma amiga pessoal minha aqui, a Zuleika Leonel. Hoje ela até manda o link para mim, porque eu não consegui pegar o link. Então, Zuleika, seja muito bem-vinda. Está aí buscando conhecimento. Que coisa boa, gente. Gianani, eu vi também o Wellington, lá do Rio Grande do Norte. Mãe Seja Umirim, bem-vindo, viu? Mãe Umirim e Lauro de Freitas também está conosco, Gislene. Ai, a Sandra, vi aí, Lauro de Freitas, bem-vindos. Eu vi também do Rio Grande do Norte, passou que eu perdi. Bahia, eu já vi Paulo Afonso, pessoal.
O Tocos do Wellington está aqui Mogi. com a gente. O Wellington de Natal, Rio Grande do Norte, está com a gente também. O Wellington não falta. O Isso Wellington, mesmo. nós vamos ter que dar uma. Ele vai ser o chefe do fã-clube, porque Isso. ele é muito chique, gente. Pode ser que o fã-clube vai ter só ele, né, Gislaine? Mas É. Ah, não, Wellington, ajuda aí. Eu vi, Diana, tem o pessoal da Secretaria Municipal lá de Monte Belo, que bacana. Marciano, depois você me conta se você já tinha participado das lives anteriores. Eu não lembro da gente ter falado Monte Belo. Tinha, Diana? eu também não me lembro, não. Que às vezes, né, não deu para a gente visualizar. Parece que agora também a gente conseguiu atingir mais pessoas, né, que ficaram sabendo desse nosso trabalho. Cataguases também está presente aqui com a gente, que bacana. Boa Esperança já esteve conosco e hoje está voltando. Verdade. Lagoa Santa também. Aí as meninas de Lagoa Santa, gracinhas, participam conosco também, né? Toda live. Estava com saudade desse povo. Isso. Manhumirim também, não sei se você tinha falado, tinha, Dianane? Já tinha falado Manhumirim. A Alcione, gente, eu vou aqui colocar a Alcione, porque a Alcione lá de Sarzeto, cada hora que a gente coloca lá, faz uma postagem, ela é uma das primeiras a dar uma curtida lá para a gente dar um fica like. Feliz demais, né? Viu, Alcione? Ó, um beijo especial para você aí que está aí, né, privilegiando esse trabalho que a gente vem fazendo aí também nas redes sociais. Inclusive, gente, eu e Gislaine estamos com um canal único agora nas redes sociais, lá no Instagram, que é a Pedagogia Ativa. E vai vir muita novidade nesse canal lá para vocês. Então, vou até colocar aqui, Dianane, para não esquecer. Vai lá para o Instagram e segue, porque está vindo muita coisa boa lá, viu? Dianane, eu vi pessoal de Patinga também, acho que já tinha comentado deles, né? Tem bastante gente de Patinga com a gente. Tombos também, da outra vez esteve conosco, agora de volta, fico muito feliz. Obrigada, viu? E Timbaúba, Minas Gerais, esse eu não tinha visto aqui conosco ainda. Timbaúba, você tinha visto, Gislaine? Timbaúba também, acho que não. Não, Timbaúba dos Batistas, é Rio Grande do Norte, perdão. Rio Grande do Norte? Batistas, Rio Grande do Pouso Norte. Alegre também tem, Dianane. Bem-vinda, viu, Ariane? Ariana aí tem de Paulo Afonso, tem muita gente de Paulo Afonso. Nós temos que visitar Paulo Afonso, não temos, de Genane? Gente, é só vocês convidarem, que a gente vai rapidinho, assim, sabe? Vai mesmo. Governador Valadares, tem gente do Governador Valadares, que coisa boa. Tem gente do Rio, gente, me conta, se o pessoal do Rio de Janeiro tá aí. Nós vamos passear lá esse final de semana. Passear, nossa, gente, é literalmente ficar dentro do hotel o dia inteiro fazendo curso. Cataguases. E, gente, nós ficamos procurando o mar lá, igual mineiro, né? Procurando o mar. Custamos achar uma beiradinha da Bahia lá. Eu falei assim, não, gente, não acredito que nós só vamos ver o mar mesmo só de dentro do avião. E foi bem isso. O pessoal de Ouro Preto também está aí, Dianane. Coisa boa, viu? A Lu, que está de Ouro Preto. Tem minhas alunas do IPMIG também, de várias cidades que estão aí dando oi para a gente. Sejam bem-vindas, viu, meninas e meninos, porque eu tenho meninos também lá na turma. A Tati está aí também. A Tati também é figurinha marcada lá nos nossos encontros de formiga, viu, Tati? Beijo para você. Eu vi também Dianane Monte Belo. Deixa eu ver mais. Tocos, eu até falei, né? Tocos do Mogi, a Dani está aí com a gente também. A Marciana estava falando, que tinha perguntado se ela tinha participado da outra live. Ela falou que não tinha mesmo, não. A primeira live dela com a gente. Muito bem-vinda, viu? A Juliana está falando que ela é de Itaú, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Juliana. Tem Ipaba, é isso? Deixa eu ver. Ipaba, Minas Gerais também não tinha visto. Gislaine, a Mônica Cioli já está falando para a gente. Venham conhecer Paulo Afonso, uma maravilha. Nós vamos mesmo, viu, Mônica? Ai, delícia, gente. Você viu como é que a gente é oferecida? Porque a gente quer ir. A palavra mágica por aqui, gente, é viajar, né? Falou aeroporto, avião, sabe, gente? Praia. Tá fácil. É muito bom. A Vânia tá aí, gente. Tiago já tá assim pra gente, ó, Dianane. Vamos embora, né? Começa hoje. Começa lá. Tá na hora, né? Se não cumprimentar esse povo, se a gente não dá nem um oi aqui, não tem jeito, não. O problema é os dois, né? Que a gente vai ficando. Uma delícia.
A Vânia eu ainda não vi, mas Vânia, se você tiver aí, dá um oi para a gente aí no chat, tá, Vânia? Gente, então vamos começar, né? Porque hoje o assunto, olha, eu e a Gislene quase saímos no braço, porque é muito assunto e cada uma querendo defender uma parte. Cada uma queria defender uma parte. Era assim, não pode tirar isso, a Diana, não, mas isso aqui também não pode faltar. E aí eu falei, a live só pode ter 1h30, que não as meninas desistem, os meninos nos abandonam, e a gente põe e tira. Foi uma luta de braço, mas deu certo e nós esperamos que vocês aproveitem bastante esse momento que nós vamos passar juntos. Você quer começar, Gislene? Eu começo você. Eu sei que as primeiras falas são minhas, mas dá uma introdução aí no assunto para a gente iniciar essa conversa. Combinado. Então, eu vou pedir, Thiago, para me colocar na tela com o slide. Daqui a pouquinho eu te chamo de volta, tá? A Elina perguntou se vai ficar gravada. A Elina vai, tá? Ela fica gravada. Depois a Aninha também compartilha lá no canal da Rona, fica aqui também no nosso. Podemos? Ok. Já tá com o slide? Beleza. Encostei, para mim custa aparecer. Bom, então tá aí a nossa temática, meu povo, que a Diana estava comentando um pouco, porque é realmente difícil da gente falar de consciência fonológica em 1h30. Eu acho que, na verdade, né, falar de consciência fonológica teria que ser umas 5 lives, 6, né, para a gente falar tranquilo, falar um pouco mais, né, detalhado, aprofundar em cada parte. Hoje a gente vai tentar uma estratégia também para aproximar mais de vocês, que a gente vai colocar na mesa, vai fazer algumas intervenções sobre a mesa, assim, né, com jogos para que vocês possam visualizar mesmo, né, de uma forma mais clara do que a gente está falando. Então, acho que vai facilitar um pouquinho. Mas é um assunto extenso, mas um assunto importante, né? A consciência fonológica, ela precisa acontecer desde a educação infantil. A gente precisa estar desenvolvendo esses processos para que a gente consiga caminhar bem com os meninos nessa relação grafema-fonema, que é do som e dessa letra, né, desse traçado de letra. Então, a gente vai trabalhar hoje um pouquinho com vocês essa temática. Podem ficar à vontade para perguntar. A gente vai fazendo umas paradas, né, nas nossas trocas e vai tentando responder. Se a gente não conseguir responder tudo hoje, podem ficar tranquilos, depois vocês vão, vai perguntando, deixa na live que a gente vai respondendo lá também no Instagram. A gente vai, né, tentando fazer esse esquema para poder facilitar. Você está nessa tela com o nosso arroba? Tiago colocou uma tela aí para que vocês visualizem o Instagram, né? Que a gente está juntas, estamos juntas lá também, né, Diana? No arroba pedagogia, a pedagogia ativa. Então, lá a gente vai conseguir responder algumas coisas. A gente já pegou algumas perguntas que vocês fizeram lá, né, sobre consciência fonológica. Já trouxemos aqui para discutir hoje. Depois a gente vai se ajustando também. O que a gente não conseguir responder aqui, a gente se compromete a responder lá. Vai para a tela inicial, por favor. A primeira. Lá a consciência fonológica, a tela? Não. A próxima. Aí, a anterior, a primeira. Aí, voltando. Mais uma. Mais uma. Aí, essa aí. Aí tá nosso tema, e eu falei com a Diana assim, sempre quando a gente vai, né, fazer formação nos locais, a gente coloca, por exemplo, formiga e a data, né? Ou às vezes a gente vai para Sarzeda, aí eu falei, agora, Diana, nós estamos na Vila Mundo, né? Então vamos colocar lá, ó, Vila Mundo, 3 de maio. Então sejam muito bem-vindos para a nossa live hoje, fiquem à vontade aí para poder perguntar, para tirar dúvida. Enquanto a Dijanane, né, vai apresentando, eu vou passar a palavra para ela, agora para ela já iniciar, eu vou ficar de olho lá no chat, que eu já consegui responder por lá. Eu já vou adiantando, e aquilo que a gente não conseguir responder hoje, a gente se compromete a fazer, né, a continuar essa roda de conversa lá no Instagram, ok? Diana, eu vou te passar e o Thiago já vai mudar a tela para você, tá bom? Ok, Gislene, deixa eu fixar essa tela aqui, porque senão não consigo. Então, vamos lá. Não tem jeito, eu não consigo pensar em consciência fonológica sem a gente conversar primeiro sobre linguagem, porque tudo parte do fato de que nós nos comunicamos e nós nos comunicamos por meio de uma linguagem. E essa linguagem,
ela não é algo nato, nós não nascemos com a linguagem, né? Com essa linguagem que nós falamos e que nós escrevemos. Nós não nascemos, não é algo que, assim, todas as pessoas nascem com a habilidade de saber ler e escrever. Nós não nascemos com essa habilidade. A linguagem, ela é uma construção social. E é uma construção de um determinado grupo. Se a gente lembrar quando a mãe está ali com o bebê ainda, né, na gestação do bebê, e ela começa a falar, né, com o bebê ali dentro do ventre, dentro da barriga, ela começa a falar, o bebê começa a perceber os sons, né? Ele começa a perceber aquilo que está ao redor dele, e aí como que essas vozes, né, esses ruídos, esses sons vão chegando ali aos ouvidos desse bebê. Então, tudo isso é uma construção social. Da mesma forma como, se essa criança também não tem acesso a um tipo de linguagem, ela pode até construir algum tipo de comunicação, mas ela não vai construir essa linguagem cultural, né, daquele grupo, de determinado grupo, né, ao qual ela pode estar inserida. Então, pode passar, Tiago. Então, cada grupo tem sua linguagem própria, como eu já vinha falando, né? E nós temos aí alguns grupos, né, que utilizam a escrita ideográfica, né, que é uma escrita por meio de ideografias, né, de símbolos, né? Então, são símbolos ali que vão representar aquela escrita. Nós temos também a língua de sinais. E aí eu não posso dizer língua brasileira de sinais, porque a língua brasileira de sinais ela é uma, né? E a língua de outras nacionalidades, língua de sinais de outras nacionalidades é outra. E, inclusive, ela tem regionalidades também, né? Então, tem a língua de sinais. Por exemplo, quando eu estou falando de linguagem, né? E daqui a pouco nós vamos aprofundar sobre isso. Essa língua de sinais para pessoa surda, ela é a primeira língua, né, para pessoa surda que utiliza a língua de sinais, porque alguns fazem opção ali pela oralidade e pelo uso de aparelhos, quem consegue usar aparelho, né, pela leitura labial, mas a língua de sinais para quem é surdo e faz a opção por essa língua, ela é a primeira língua. E a língua portuguesa, né, no caso de um surdo brasileiro, a língua portuguesa passa a ser uma segunda língua para aquela pessoa. E nós temos aqui o nosso alfabeto brasileiro, né, que faz parte da linguagem do nosso grupo, né, do grupo de brasileiros, ouvintes, né, que a gente pode dizer assim, ouvintes, que não são as pessoas surdas, ou se não, surdos que adotam também aí a nossa língua, o nosso alfabeto brasileiro. Pode passar, Thiago. E aí, gente, nós precisamos de entender que dentro dessa nossa linguagem, nós temos inúmeros aspectos envolvidos para a apropriação desse sistema de escrito que constitui a língua portuguesa, e esse sistema de escrita ele é um sistema alfabético, né? Ele é formado por letras, por símbolos, né? Que são os grafemas, e esses grafemas são representados também por sons, e isso que vai constituir esse sistema de escrita alfabético que corresponde à língua portuguesa. E dentro desse sistema de escrita alfabética, é um sistema, gente, isso é importante ficar claro para a gente, porque quando a gente está falando de um sistema ele tem regras, ele tem símbolos que o representam, e ele tem regras para que esses símbolos funcionem dentro desse sistema. Então, dentro desse sistema de escrita alfabética, eu tenho o princípio alfabético e eu tenho a consciência fonológica. No nosso caso, hoje nós vamos tratar de consciência fonológica, mas não tem jeito de eu falar também em consciência fonológica sem falar desse princípio alfabético, porque pós-consciência fonológica, ou durante o processo de consciência fonológica, eu também vou estabelecendo relações aí com isso que forma o nosso princípio alfabético, que são o nome das letras, a forma das letras e os sons das letras. E a nossa consciência fonológica, bem resumidamente, aí depois a gente vai aprofundando nisso, né? Ela está relacionada à percepção de palavra, a percepção de sílaba, a percepção de fonemas dentro dessa linguagem, né? Desse sistema, dessa forma de linguagem que constitui a língua
portuguesa. Então, nós temos tudo isso aí envolvido, não dá para a gente falar separadamente. Hoje nós tentamos trazer mais focado na consciência fonológica, mas, de qualquer forma, nós vamos falar também sobre o princípio alfabético. Pode passar, Thiago. Esse conhecimento desse sistema de escrita alfabético, além dele envolver aqueles dois aspectos que é o princípio alfabético, que é a consciência fonológica, ele também vai envolver algumas habilidades que vão compor uma atividade que é uma atividade de processamento auditivo. Vocês lembram quando eu falei da pessoa surda, né? A pessoa surda, ela não tem esse processamento auditivo, porque ela não consegue escutar as palavras, né? Ela tem algo que a impede de ouvir as palavras, então, já que ela não ouve as palavras, ela não consegue fazer esse processamento auditivo integralmente, né? Mas nós que somos ouvintes, né? Que eu acredito que todas as pessoas que estão aqui são ouvintes, né? Nós temos algumas habilidades, que são a habilidade auditiva, né? Que ocorre por meio das funções desse nosso sistema auditivo, né, o nosso canal de audição e tudo que o compõe, e a cognição também. Então, eu escuto a palavra, aquela palavra tem que ter algum sentido para mim, ela tem que fazer parte de um repertório, de um vocabulário meu, para eu conseguir entender o que aquela palavra significa. Por exemplo, quando nós escutamos uma palavra e não sabemos o que ela significa, ela bagunça o nosso processamento auditivo. Por quê? Porque eu não consigo estabelecer relação entre aquilo que eu ouvi e alguma coisa palpável, alguma coisa que eu consiga imaginar, né, e estabelecer essa relação. E a cognição de entender aquilo que eu falei e estabelecer essa relação. Então, eu preciso envolver essas habilidades aí nesse conhecimento do sistema de escrita alfabético. Por isso, se a pessoa tem problema nesse processamento auditivo, provavelmente ela vai apresentar um problema também na apropriação do sistema de escrita alfabético. E aí, aquelas crianças que às vezes têm algum problema de surdez, e a gente precisa perceber, né, se tem algum problema ali envolvido durante o processo, né, de ensino-aprendizagem, e a gente vai percebendo isso ao longo dos anos. Depois a Gislaine pode até falar, acho que a partir de 8 anos, né, que consegue detectar. E aí a gente precisa perceber, e a questão da cognição também, e esse repertório do vocabulário, gente, que vai ser muito importante, porque às vezes a criança ouve, ela tem até essa habilidade, né, cognitiva, ela tem essa capacidade cognitiva de entender, mas só que não faz parte do repertório dela. Então, ela precisa de uma aproximação, que alguém ajude a estabelecer algum tipo de relação. Pode passar, Thiago. Esse processamento auditivo, ele é uma atividade cerebral, tá, gente? Então, uma atividade que, além de envolver ali os sentidos, né, ela também envolve uma atividade cerebral. E é responsável por quê? Por interpretar, analisar, localizar, discriminar, selecionar e entender as informações que nós recebemos. E aí vai ser muito importante esse processamento auditivo durante a nossa aprendizagem, né, a nossa apropriação do sistema de escrita alfabético. E nós vamos perceber isso o tempo todo aqui durante as falas, como que esse processamento auditivo ele vai influenciar, né, nesse nosso processo de aquisição do sistema de escrita alfabético. E é muito importante, então, que a gente estimule essa percepção auditiva das crianças na educação infantil, que é a etapa, né, que vocês atuam em da educação básica. É importantíssimo que a gente estimule. E como que nós vamos estimular? Primeiro, com sons ambientais, né? Como eu disse, desde criança, desde bebezinho dentro do ventre, o bebê já é estimulado dentro do ventre da mãe. Mas nós também podemos estimular com sons da natureza, sons do ambiente, sons do nosso cotidiano. Nós podemos estimular as crianças. E depois com consciência fonológica, que é isso que nós vamos tratar hoje, né? Que tem assunto para dar pano para manga aqui. Eu acho que já é a Gislaine que entra agora falando, não é, Gislaine?
Isso mesmo, Diana. Estou aqui respondendo o pessoal, cumprimentando. E vi que o Luiz está aí também. Luiz é fono, pode ajudar a gente, né, nessas questões também do processamento auditivo. Depois pode ficar à vontade, tá, Luiz? Para fazer correção da gente, para lembrar alguma coisa que a gente pode, né, ter passado aí sem informar. O que que a gente precisa entender, né? Por que que a Diana trouxe essa questão do processamento auditivo? Ele é essencial para o processo não só, né, de aquisição de leitura escrita, mas também para a compreensão básica de comandos. Então, a gente fala que o processamento auditivo ele vai se compor, né? Ele vai se formar, se consolidar de um certo modo, né? De uma maneira com mais resposta por volta lá dos 8 anos. Inclusive, se você for fazer, né? Um teste de processamento auditivo central é por volta aí de 8 anos, 7, 8 anos. Mas esse estímulo pelo som, por essa parte, né, do comando, do pedido, orientar, isso já pode ocorrer desde sempre, né? Desde ele pequenininho, com essa ativação aí pelos sentidos e também com a questão dos comandos, dos pedidos para que eles cumpram, ok? Deixa eu voltar aqui para a minha tela, pode? Já está na tela? Gente, eu falo com a Dianane que esse aqui é o meu favorito. As meninas de Lagoa Santa, né, vão reconhecer isso aqui, né? Isso aqui é do projeto Alfaletrar, lá de Lagoa Santa, aqui em Minas. Ele é em parceria aí, né, com a consultoria da Magda Soares e as meninas professoras lá que dão show, mas show mesmo, né? Nesse trabalho aí, desde a educação infantil, no trabalho de consciência fonológica, e isso que a gente vai discutir, eu acredito que também vocês, né, de outras regiões aí, também já estão engajados nesse tema. Lagoa Santa já fala dessa consciência fonológica muito antes do PNAEC, né, que chegou quase que cutucando mais a gente com essa terminologia. Tem muita coisa que eu vou mostrar que vocês vão falar assim, eu já trabalho isso, sempre trabalhei. Então, eu sempre trabalhei com ciência fonológica. E eu acredito mesmo, né? Tanto é que a gente tem ganhos aí na alfabetização que são oriundos desse processo. Mas o nome, né, chegou chegando aí com o PNAEC. E a galera lá de Lagoa Santa já falava nisso há muito tempo aí, antes do PNAEC, falando sobre a questão da consciência fonológica. Esse esquema aqui, eu falo que eu gosto dele demais. Inclusive, hoje a gente estava, deixa ou tira? Eu falo, deixa, porque ele é muito bom para a gente conseguir visualizar o que a gente vai explicar logo a seguir. Não sei se está dando para visualizar bem, mas tem uma parte de cima onde vem separando a educação infantil, que está azulzinho, primeiro, segundo e terceiro, que está aí, né, com verde e limão, eu acho, e quarto e quinto está mais escurinho, com cor, que eu acho que é um cinza, que está aparecendo aí para mim. E aí vem mostrando que a consciência fonológica, junto, né, paralela ao conhecimento das letras, que a gente vai falar um pouquinho hoje, é algo que a gente precisa trabalhar desde a educação infantil. O foco da consciência fonológica ele não é uma exclusividade dos anos iniciais, como muita gente pensava, né? Falar, eu vou alfabetizar só no primeiro e terceiro ano, então eu vou trabalhar a consciência fonológica só lá no primeiro e terceiro ano, que é difícil, os meninos não contam. E isso é algo que a gente não pode fazer de jeito nenhum, né? Que é algo que a gente precisa inaugurar lá atrás. Tanto que se a gente for pensar na evolução do nível de escrita, em algum momento das nossas lives, a gente vai conversar sobre isso também. Mas para que a criança evolua no seu nível de escrita, a aquisição da consciência fonológica vai estar lá junto, aprimorando esse processo. Quanto mais a gente investe na consciência fonológica, mais ganhos a gente tem, né, nessa estruturação mesmo da escrita da criança. Então, aí vem mostrando, né, a fase que a gente chama de pré-fonológica, que é quando a criança ainda não compreendeu que a gente registra som da fala. Isso é muito importante, porque às vezes a gente está lá, escreve para mim, escreve seu nome, escreve isso. Uma criança petitinha, né, 4, 5 anos, ou às vezes menos, e a criança vai lá e risca, né, e rabisca, ela está fazendo ali uma imitação, às vezes, da nossa escrita, mas ela não entendeu que o que ela está registrando são sons de fala. Então, nesse caso, a gente vai dizer que a criança, né, ela se encontra aí numa fase que é pré-fonológica, antes, né, dessa construção aí, desse entendimento que o que a gente escreve é som, tá? O que a gente lê, né, também de um modo geral, são sons. E aí, o que encaixa dentro dessa fase pré-fonológica que está aí na tela? As fases, né, da escrita, que é a icônica, que é aquela onde você pede para a criança escrever, por exemplo, peteca, e ela desenha, que é o exemplo que eu tenho aí, né? A nagaratuja, que é a escrita, né, que é aquele movimento de sobe e desce, que imita a escrita do adulto.
E na fase pré-silábica, onde até ela já entende que escreve com letras, mas ela ainda não faz associação de que aquelas letras representam sons da nossa fala. É nesse ponto que a consciência fonológica é essencial. Porque o que a gente vai trazer para a criança quando a gente trabalha com a consciência fonológica? Esse sentido do som, essa percepção. Eu gosto de chamar de percepção auditiva, né? Para a gente entender que é ouvir ali um som, né, e conseguir identificar. Identificar, por exemplo, que uma palavra é subdividida em sílabas, identificar, né, que na nossa fala, primeiro, né, se a gente for pensar na hierarquia, que na nossa fala, a nossa fala é composta por palavras e N coisas aí que a gente vai trabalhar hoje. Então, por isso que é tão relevante a gente fazer esse processo, esse caminhar aí com a consciência fonológica. Não sei se vai dar para vocês visualizarem bem aí, mas depois da educação infantil, nessa tela mesmo, tem um risquinho azul, né, que vai mostrando até onde, né, Lagoa Santa se organiza para poder puxar, trabalhar com essa questão do desenvolvimento da consciência fonológica paralela ao nível de escrita. Então, aqui vem um recorte mostrando silábico com valor sonoro, então está numa fase em que se trabalha a consciência silábica. E aí é interessante a gente visualizar esse esquema para a gente perceber como que a consciência fonológica ela vai começar lá na educação infantil e ela vai caminhar, porque a consciência fonêmica, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho também, é uma das últimas a serem adquiridas na cadeia, na hierarquia da consciência fonológica, que é a percepção do fonema no meio, ao longo daquele processo ali, né, de uma palavra, enfim. Então, esse processo ele vai caminhar até lá para o quarto, quinto ano, que é a gente escutar uma palavra que a gente nunca escreveu, ou que tem uma irregularidade ali, e conseguir registrar todo o som, né, que a gente está ouvindo nesse processo. Gosto muito desse material, dessa tela, porque eu acho que facilita muito a compreensão da gente, né? Pode mudar. Genane, se precisar se tiver alguma pergunta, coisa mais específica aqui, você pode me interromper, tá? E aí a Gianani mostrou lá atrás algo que ela fez tipo um organograma que tinha um paralelo, né, entre conhecimento alfabético e do outro lado a consciência fonológica. E aí a gente vai pensar nesse processo como um processo que vai acontecer de forma paralela. Um vai dando sentido e significado para o outro. Nada adianta eu escrever letras, eu nomear letras, se eu não entendo que aquilo representa sons da minha fala. Então, a gente vai fazer esse processo, né? A gente faz esse processo na educação infantil muito paralelo, porque um vai dando sentido, suporte para o outro, tá? Então, eu vou falar um pouco do conhecimento aqui alfabético, que é do sistema de escrita, não só do sistema de escrita mais elaborado, com todas as regras, mas do conhecimento das letras, tá? Então, leia conhecimento alfabético aqui no sentido de conhecimento das letras primeiro, e depois a gente vai fazer a cadeia certinha ali da consciência fonológica, que é o outro paralelo, tá? Se ficar confuso, se não tiver, né? Claro, podem ficar à vontade aí para poder me interromper aí, viu, Dianane, e me passar as questões. Se você conseguir responder também aí, tranquilo. Para a gente falar de conhecimento de letra, a gente tem que lembrar de 3 coisas importantíssimas, que não tem jeito da gente fazer separado, tá? Até tem, né? Jeito de fazer separado, mas não é o ideal, né? Dentro desse processo de construção. Que é quando a gente fala assim, seu aluno conhece as letras do alfabeto? Aí você responde, conhece, tá bonitinho, meus meninos de 5 anos, todo mundo já conhece o alfabeto? Aí, muitas vezes, a nossa resposta é muito pelo nome da letra. O que que ele sabe? Ele sabe nomear as letras. Se eu pegar um O, mostrar para ele, ele vai falar O, X, P, N, K. Ele vai nomear. Só que o que que a gente precisa, além de nomear? Muitas vezes ele nomeia a letra, fala qual que é o nome daquela letra, ele até reconhece, obviamente, essa forma, né? Ele identifica que aquele F que eu mostrei ali é um F, às vezes, muitas vezes, ele já vai traçar essas letras, né? Só que fica sempre uma coisinha para trás, e muitas vezes que a gente trabalha, que é o som das letras. E aí eu não estou falando aqui de método fônico, isso aí eu acho que é importante a gente entender, tá? A gente não está falando do método, está falando do processo, tá? Então, o método fônico é outros 500, tem uma estruturação, né? Tem vários aspectos positivos lá,
Mas não é isso. Quando a gente está chamando aqui de nome, som, forma de letra, a gente está trabalhando uma percepção que a gente chama de percepção auditiva, que é perceber, ter consciência do som, do fonema. Consciência de quais são os sons que a letra A faz, que pode ser A e pode ser AN, que a letra E faz, que a I, eu estou exemplificando com vogais, mas não só, tá? Então, a gente precisa lembrar desse combo. Na hora que a gente estiver trabalhando, é importante que os meninos nomeiem letras, né? Algo que eles vão precisar, principalmente para a soletração, para inúmeras coisas lá na frente. Eles precisam identificar a forma e traçado dessas letras, mas é importantíssimo também o som. Por que que o som, percepção desse fonema, né? E aí também não estou falando de consciência fonêmica, eu estou falando de consciência do fonema, que é perceber o som que cada letra ali tem, né? Ou o som que cada letra ali tem. Isso nos ajuda, por quê? Porque para uma criança ler, ela não lê nome de letra. Se eu tiver aqui na tela a palavra N-O-M-E, se eu souber só nomear letras, eu não li nome. Então, para a gente conseguir ler, né, ter uma habilidade lá na frente que a gente vai adquirir lá no primeiro, segundo ano, né, e muitos saem do segundo período aí já dando conta de ler palavras, é importante que ele conheça o som. O que a gente lê e o que a gente escreve são sons, não são nomes de letras, nem só a forma isolada. Então, pensem nisso sempre como um combo. Então, na hora de trabalhar, a gente vai trabalhar esse processo bem casadinho, tá? Eu vou mostrar na próxima tela, não que seja uma hierarquia. Primeiro nome, depois som, depois forma. Não é nesse sentido, é só uma questão didática para apresentar aqui mesmo, tá? Eu coloquei umas dicas para a gente lembrar do trabalho com o nome das letras. Acredito que tem muita gente que deve estar aí, né, nesse processo de trabalho de som das letras, mas também de nome de letra, né? E o que é importante nesse trabalho com o nome das letras? A gente tem que cuidar, porque na hora que vai trabalhar nome de letra, não pode ser na sequência, porque a sequência é memória. Então, se for trabalhar A, B, C, D, e se for perguntando aos meninos, se ele tiver decorado a sequência, se você for apontando na sequência, ele vai literalmente falar a cantiga mesmo, né? Ele vai recitar ali, muito no sentido de memória. Não necessariamente quem recita o alfabeto na ordem sabe nome de letra separado. Então, a gente precisa entender, na perspectiva do nome, que isso aí também é importante. É reconhecer as letras de forma significativa, que a gente vai trabalhar lá com os personagens, que a gente vai trabalhar lá com o nome da turma, o nome da professora. Eu gosto de falar isso aqui nesse contexto por causa da Vila Mundo mesmo. O livro, na hora que a gente for estruturar, não dá para adivinhar o que é significativo e às vezes nem fazer essa mexida e a gente nem podia fazer, né? Porque existe um pré-requisito no edital do PNLD que era trabalhar na sequência das letras, apresentar no livro a sequência das letras. Isso não significa que tem que pegar a coleção Vila Mundo e, ó, primeiro é o A, depois é o B, depois é o C. Não é esse o objetivo. Tanto que a gente vem trabalhando inúmeras coisas na coleção que abrem deixas, né, para que seja desenvolvido e trabalhado nesse sentido. Então, lembrar, o livro vai estar ali para suporte, o livro vai estar ali para auxiliá-los em diversas questões, mas não necessariamente para engessar. Ah, não, lá no livro está A, depois B, depois C, então é isso que eu vou fazer. Então, o ideal é que a gente trabalhe nesse processo partindo do contexto, daquelas coisas que a gente vai visualizando, do nome da criança, do nome dos colegas, do nome do professor, e assim por diante, né? A relação letra-imagem também é relevante. Por quê? O que ajuda letra e uma imagem? Ajuda no som. Por que a gente pega a abelha, por exemplo, ou qualquer outro, o avião, no caso da Vila Mundo, né? Que a gente fez um contexto com o avião. Contexto maravilhoso, inclusive. E esse A aí, né, do avião, por exemplo, está associando, está trabalhando o nome da letra, mas já está fazendo um ganchinho com o som. Então, é importante a gente fazer esse link sempre, né? De associar e não deixar a criança também nomear em vez da letra, associar o avião. Exemplo, mostra a letra A, fala Alice, avião. Não. Alice e avião até começam com o mesmo som, mas aquela letra não chama Alice nem avião. O nome da letra é A. Isso é muito comum na educação infantil, porque a gente faz essas associações, né? E aí, a hora que você mostra para a criança, ela fala Alice, ou olha para um D, dado, né? E o objetivo não é, quando a gente trabalha nome de letra, que é uma habilidade importante dentro do conhecimento também do alfabeto, a gente precisa lembrar desse aspecto, tá?
Na próxima tela, eu coloquei só exemplo para poder mostrar em que momentos a gente pode trabalhar esse contexto da letra, que não só na página do livro, né? É algo que eu e Diana sempre falamos, né? Olha, o livro está como uma forma de registro, um monte de sugestões do que fazer além, antes, depois, a partir, né, de algumas vivências que estão no livro, mas a gente tem sempre que lembrar. A gente começa esse trabalho, a gente faz esse trabalho diariamente, sempre casado com o movimento, com o corpo, fazendo aquela garantia, né, dos direitos de aprendizagem lá da criança convivendo, interagindo, brincando, tá? Eu coloquei um bingo das letras, que a gente pode trabalhar isso de diversas formas, não só com o nome. Pensa, se eu estou lá com a letra A, eu tirei, né, dentro da minha sacolinha para cantar o bingo, eu tirei a letra X. Se eu mostrar para a criança só a letra X, sem falar qual que é, e perguntar para a criança, que letra que é essa que eu tirei mesmo? Aí ela responde lá, X, estou trabalhando nome de letra. Se eu tiver tirado o X, escondi na minha mão e vou fazer só o barulhinho que faz o X, e pergunto, qual letra que é essa que faz esse barulhinho? Aí ela me fala assim, X, aí eu mostro. Ou caso contrário, eu não mostro a que eu tirei lá no bingo, a que eu estou cantando no bingo, ela está escondida na minha mão e eu falo, olha, a letra que eu tirei aqui, né, do bingo, é X. Quem tem a letra X? Sem mostrar. Então, eu quero saber, por exemplo, se ele domina a forma dessa letra. Então, a estratégia do bingo, essa trilha que eu estou mostrando aqui como exemplo, dá para trabalhar nome de letra, mas dá para puxar aquelas outras coisas que a gente já estava falando lá atrás. Som da letra, dá para puxar também forma da letra, né? Porque se ele está visualizando, ele está associando ali a forma, tá? Próxima tela, eu coloquei um aviso. Gente, eu sempre falo disso aí, agora eu lembrei de colocar. Não precisa perder tempo na educação infantil de recitar o alfabeto na ordem. Sabe aquilo que fizeram com a gente faz também, né? Muitas vezes. Coloca ela na sala e todo dia a gente fala, vamos, dentro da rotina, vamos usar o cartaz do alfabeto e começa lá, todo mundo recitando, A, B, C. Tenho certeza que vocês vão lembrar disso. Isso não é funcional para a educação infantil, porque eles não precisam saber a ordem, decorar essa ordem. O que eles precisam é conhecer essa letra, pela forma, pelo nome, pelo som, mas não necessariamente na ordem alfabética. A ordem alfabética vai precisar dela lá no primeiro e segundo ano. Pode deixar isso lá que o povo dá conta depois, tá? Tá errado, Gislene, eu colocar, então, o cartaz lá? Não. Cartaz organizado na sequência, ok? Toda vez que a criança precisar de fazer alguma articulação, associar ali e precisar do visual, ela vai ter, mas não precisa ser decorada a sequência. Outro aviso que está embaixo também. Não deixem, né, na hora que estiver trabalhando nome de letra, nessa parte mais específica, mostrar uma letra para a criança, por exemplo, a letra D, e deixar ela falar assim, dado. O nome daquela letra não é dado. O som daquela letra também não é dado. É só uma referência sonora, né? No D, ele vai perceber o dado e vai conseguir fazer essa associação de nome e som, né, da letra. Mas o nome em si da letra, quando a gente pergunta, não é correto a gente estimular as crianças a manter isso. Cadê o da mamãe, o do papai? É muito comum fazer isso com as crianças pequenininhas, né? Cadê a letrinha da mamãe, a letrinha do papai? E a criança vai fazendo essa associação. Só que ela não sabe o nome dela. Então, é importante que a gente expanda isso, né? Chame atenção para esse aspecto. Vamos mudar a tela disso aí? Tem um gato fazendo uma bagunça aqui. Outra coisa importantíssima também, que eu gosto sempre de falar, nessa fase da educação infantil, os nossos pequenos, o que é que eles estão aprendendo? Conhecimento das letras. Eles estão aprendendo nome da letra, som da letra, forma da letra. A forma da letra, a gente precisa muito, né, que a criança perceba como que se dá, onde começa, onde termina aquela letra no traçado, qual que é a posição adequada da letra, não é assim que a gente faz? Caminha sobre a letra, faz com o dedinho na areia, faz todo esse processo, não é assim? Não é legal colocar letras coloridas, letras virando, o S virando uma cobrinha, porque o que que a gente quer fazer com que a criança entenda? Que ela distancie do objeto e pense no som para poder redigir uma letra, né? Então, a criança, no início do realismo nominal, ela não está focada no objeto. E aí a gente tira esse foco do objeto e fala, ok, boi,
galinha, formiga, tem os seus tamanhos lá, mas o que eu quero não é que você pense no objeto, na coisa, é no som que faz aquela coisa. Então, se a gente faz essa associação, esse tanto de brilhinho, esse tanto de coisa nas letras, atrapalha em vez de ajudar. Então, fica uma dica importante aí, não use essas letras decoradinhas, tá bom? Pode ir na próxima. Na próxima tela, eu esqueci de compartilhar o link do Drive com as meninas. Depois, na hora que você estiver falando, eu vou fazer isso, tá, gente? Eu esqueci mesmo. Porque essa parte aqui só vai ter sentido se vocês puderem pegar o slide depois para clicar, né? Aí eu vou disponibilizar aí no topo do chat da live, enquanto a Dianane estiver apresentando. Falei do nome, lembrando que não preciso só trabalhar nome para depois trabalhar o som, para depois trabalhar a forma. É possível fazer esse processo e é viável que se faça esse processo, né, simultâneo. Alguns métodos, algumas pessoas, né, sugerem até o contrário, faça pelo som, depois faça esse registro. Então, a gente vai ver, né, vários contextos nesse sentido. Então, todas as práticas que eu mostrei anteriormente dá para casar nome, forma e som. Tá? Eu só separei para chamar a atenção mesmo o que a gente precisa. Para a gente trabalhar som de letra, o que acontece? Muitos professores falam assim, eu não sei fazer esse som direito, e eu também nem sei quais são os sons que essas letras fazem. Se for para eu fazer, eu não sei, eu não fui alfabetizada assim, eu fui alfabetizada decorando letra, decorando sons, né? E depois eu juntava aquele trem e a gente lia. Mas eu não sei direito quais que são os sons. Aí eu coloquei três sugestões aqui para vocês do pessoal da Multigestos, não sei se vocês conhecem. Multigesto é uma equipe de fono, o Luiz deve conhecer. Depois, Luiz, me conta se você conhece as meninas do Multigestos. É uma fonoaudióloga que trabalha assessorando, né, desenvolver uma metodologia ali, eles chamam de método, né? Mas uma metodologia de trabalho com esse som das letras, para facilitar a percepção do som pelos meninos, porque às vezes é difícil mesmo, né, trabalhar essa percepção auditiva, que não começa só com o som de letra, começa com o som dos bichos, começa com aqueles sons que a gente faz lá atrás, né, na educação infantil, bem no início com os bebês, para poder estimular quando é uma caneta que está caindo, a diferença de uma caneta, de um pincel, né, a queda disso, codificar mesmo, interpretar esses sons. E eles criaram, né, o pessoal da Multigest, e tem isso vinculado ao YouTube gratuitamente, uma associação entre o som e o gesto, que eu achei interessante, porque se a gente for pensar no nosso cérebro, quanto mais entradas, portas de entrada a gente tem, mais fácil para a gente memorizar, né? Que é som, que é o visual, que é a associação do movimento. Então, as meninas criaram lá esse processo que é de articulação. Faz o som e, associado a isso aqui, faz um puxadinho ali no rosto. Por exemplo, a letra A, o som do A, né? Ela vai mostrar, por exemplo, quando vai falar abelha, puxa, aí vai fazendo a parte fonoarticulatória toda visual para a criança perceber. Então, A, E, I, O, U. Então, faz todo esse processo além do som, e aí vai ter o A aberto, e o AN, o E e o E, né? O O e o O. Esses movimentos vão articulando aí com essa representação para facilitar para os meninos. Eu deixei esses 3 links, depois eu vou disponibilizar para vocês, tá, o material. Quem quiser conhecer, só clicar que lá tem som de todas as vogais articulado com gesto, consoantes, são 2 vídeos de consoante, porque ela dividiu para não ficar tão extenso. Acredito que pode auxiliar, né, para que vocês deem conta de entender, para poder trabalhar isso de uma maneira lúdica, né, com os meninos, de forma que vai apurando esse ouvido aí, né, para que ele consiga perceber o som desse fonema. Pode ir. Coloquei na próxima tela um bingo do som inicial. Eu até estava comentando com a Digenane hoje daquela caixa amarela, a gente fala caixa amarela do PNAE, que ela tem outro nome, que veio para as turmas de primeiro, segundo e terceiro. Então, quem tem escola de educação infantil associada aí com o primeiro ao quinto ano, procura na escola. Eu devia ter colocado a foto da caixa, esqueci. Procura na escola para ver se tem, que tem muito material dessa caixa que dá para vocês utilizarem aí na educação infantil. Percepção de som inicial, que é o caso desse bingo que eu coloquei aí, bingo de som inicial, a gente pronuncia a palavra, não precisa associar com as letras necessariamente não, tá? Pronuncia a palavra e ele vai identificando ali, olha, qual que é a letra que completa, qual que é a primeira letra de mão, mão. Pronuncie devagar para ele marcar lá no bingo dele, por exemplo, para ele completar.
Na coleção Vila Mundo também, aí na direita, tem esse avião, essa bicicleta, e também trabalha essa noção, né, essa consciência do fonema. Qual que é a letra inicial da palavra avião? E aí, se eu for usar o multigestos, por exemplo, qual que é a letra, olha, inicial que faz assim, ó, avião, para ele identificar que é o A. E aí eu vou fazendo esse processo com as letras. Lá na coleção Vila Mundo tem esse material, tá? Na próxima tela, na próxima tela eu coloquei também 2 materiais da coleção Vila Mundo, que é uma associação de imagens com a percepção do primeiro fonema, aí vai associar, tipo um dominó mesmo, e do outro lado tem na direita aí da tela de vocês, eu acho que é na direita, da tela de vocês, vai ter o intruso. Tudo começa com determinado fonema menos um, ou determinado som menos um deles ali, que a criança vai ter que identificar. Aí a gente não está falando todos os fonemas que compõem a palavra quiabo, por exemplo. A gente está chamando atenção para a percepção do fonema inicial. Com o que começa? Qual letra que faz esse barulhinho aí? E aí a gente faz e ele vai fazendo as marcações, tá? Agora eu vou passar para a Digenane, que ela vai falar essa questão da consciência fonológica, da hierarquia. E aí, por favor, na hora que a Digenane estiver falando, vocês vão lembrar que a gente vai fazer esse processo paralelo. Consciência fonológica, com a hierarquia que a Dianane vai mostrar, e paralelo a isso, a gente vai trabalhando nome, som e forma dessas letras do alfabeto. Ok? Dianane, vem. Tomara que o Thiago deixe nós duas aí um pouquinho, porque tem muitas coisas aqui no chat que a gente precisa conversar, né? Eu estou vendo que o pessoal está muito craque aí, né? Com muitas contribuições aí no chat também sobre esse trabalho, né? Com o conhecimento alfabético, né, Gislene? Que é tão importante também. E eu vi contribuições, teve gente que colocou assim, até perguntou, então não é necessário mesmo esse trabalho de decorar, né, essa ordem alfabética? Como a Gislene falou, realmente não é necessário, gente. Nesse momento, não, né? Em algum momento, claro que vai ser, porque tudo aquilo que vai facilitar o nosso cotidiano, que nós vamos aproveitar para a vida, e a ordem alfabética vai facilitar o nosso cotidiano em algum momento, né? Nas agendas... não, agora porque tinha falhado para mim. Agora deu, desculpa. Falhou aí? Pode falar, desculpa. Eu acho que estava falando, mas foi só meu. Tá. Nas agendas, no uso do dicionário, né, gente? Tantas coisas que nós vamos precisar dessa ordem alfabética. Mas nesse momento não é necessária essa ordem. Aí eu mesma vou perguntar aqui e responder para vocês, né, Gislene? Nós precisamos de responder. Por que lá na coleção Vila Mundo, vou inclusive mostrar aqui o cartaz, né? Da coleção, deixa eu ver se está aparecendo, acredito que sim. Por que na coleção Vila Mundo, né? E lá nós trabalhamos tudo isso que a Gislene falou com os cartazes, né? A letra A relacionada à Alice, tem um contexto lá da história da Alice, e ao avião também, né? Então, o A da Alice, o A do avião, o fonema, trabalhando aí o fonema, como a Gislene falou. Por que lá na coleção Vila Mundo está na ordem alfabética? Porque era uma exigência do edital, tá, gente? Foi uma exigência do edital, que o material, né, que fosse a proposta de material, trouxesse as letras numa ordem alfabética. Então, é importante a gente falar sobre isso também. Eu vi gente que colocou que não gosta de trabalhar com essas declarações das letras, bacana. Dianane, deixa eu só lembrar só justificar, quase que respaldar, né, essa questão da sequência do alfabeto, porque eu falo assim, a gente junta dos bons, né? Tem um vídeo da Magda Soares, depois vocês vão procurar, quem tiver interesse de conhecer um pouco, chama Conhecimento das Letras. Pode digitar no YouTube Conhecimento das Letras Magda Soares, que é um dos primeiros vídeos que vão aparecendo. E ela vai falar, explicar, né, sobre essa questão nome, som, forma da letra, a importância desse som e tal, e lá ela explica sobre isso. Gente, não precisa fazer nessa sequência porque não tem função e tal. E eu acho que ela, mais do que ninguém, respalda, né, essa resposta. E depois vocês deem uma olhada nesse vídeo que vale a pena demais, tá? Aqui também está perguntando como ensinar o som da sílaba, daqui a pouco nós vamos chegar nisso. E também teve, acho que foi o Samuel, Gislene, ele comentou o seguinte, né, sobre quando a gente falou do processamento auditivo, ele falou que muitas crianças que apresentam alterações no processamento auditivo,
como o exame é muito caro, acabam sendo diagnosticadas com TDAH. Depois eu quero que você converse mais com a gente sobre isso, tá? Conversa lá na Tá. nossa roda de conversa, lá no nosso Instagram, nós queremos entender esse processo todo aí. Eu Então, vou tem muita... chamar até o Luiz para ajudar a gente também lá, Gianani, né? Dentro dessa área da fono, as meninas que nos seguem também, que são fonos, para nos ajudar nisso. É importante mesmo. Isso. Então, a gente não é, gente, nós não somos fonoaudiólogos, mas eu entendo que tudo aquilo que de alguma forma vai contribuir para a nossa compreensão de como essa criança aprende, né? Como eu e a Gislene fizemos um curso de neurociência e alfabetização nesse final de semana, né? Sobre essa relação da neurociência nesse processo de aquisição da leitura e da escrita. E como que isso vai contribuindo com a gente. Então, é muito importante a gente ficar atento a essas áreas. Ô Você viu? Marlene, a Pois é. Marlene perguntou do M e do N, né? Eu vou deixar para depois você olhar lá no YouTube, que eu acho que vai ficar mais fácil, porque vai pegar mais próximo da boca, porque aí dá para você ver direitinho, porque o M a gente fecha e o N a gente abre. Tem diferença grande. Na hora que a gente vai falar M fechadinho, é diferente aonde a língua encosta. Lá no material que eu vou sugerir para vocês, daqui a pouquinho, a hora que a Dianane estiver apresentando, sem que eu esteja na tela, eu vou colocar o slide para vocês. Lá ela mostra direitinho essa percepção do som para que você consiga reproduzir e até chamar a atenção da criança para, né, para perceber isso. Estou falando nesse início de consciência do fonema. Então, a gente vai chamar a atenção para esse inicial, não necessariamente de identificar todos os fonemas da palavra. Seja uma consciência fonêmica que está lá embaixo na cadeia aí, né, Diana, da consciência fonológica. Isso. E eu estou vendo ali também, a Cristiane perguntou, é possível, né, dar certo trabalhar com maternal 3 junto com o primeiro período? Se a gente respeitar as fases, né, que cada criança está passando, até porque, gente, dentro de uma mesma turminha, né, de uma classe, de uma sala de aula, nós temos inúmeras especificidades ali dentro, né? Então, dá para trabalhar, mas nós precisamos respeitar ali a fase de cada um. Eu acho que agora a gente pode continuar. Beleza, eu vou respondendo algumas coisas que eu for conseguindo, enquanto isso eu vou disponibilizar para vocês os slides lá no topo, tá? Ok. Agora, olha só, gente, agora que nós vamos entrar na consciência fonológica, mas não tinha jeito da gente falar sobre consciência fonológica sem trazer toda essa base, né, para a nossa discussão aqui com vocês. É muita coisa, mas vamos tentar aí caminhar e daqui a pouco eu vou mostrando algumas coisas na prática também. Então, pode passar. O que é essa consciência fonológica? E aí, no primeiro momento, eu acho que eu quero falar com vocês o seguinte: nós já trabalhamos muito com consciência fonológica, só que de forma inconsciente, sem perceber, sem analisar, sem refletir sobre esse trabalho que a gente está falando. Cada vez que, às vezes, me contam de uma... Hoje mesmo eu estava assistindo um material, né, um vídeo, falando sobre consciência fonológica, e eu fiquei... Poxa, quantas vezes eu fiz isso, e vocês vão perceber quantas vezes eu faço isso com a minha turma, já fiz, e eu não percebia que eu estava trabalhando com consciência fonológica e não nesse aspecto que... E às vezes a gente faz instintivamente, a gente faz porque é uma coisa lúdica, é uma atividade lúdica, mas nós não estamos percebendo ali exatamente o que a gente está trabalhando. E hoje a ideia é essa, que a gente saia daqui com uma percepção, uma análise, uma reflexão de um trabalho de consciência fonológica, mas consciente, que eu sei o que eu estou fazendo em cada momento e o que vai ser necessário para o meu aluno, para a minha criança, para a criança que eu estou atendendo ali naquele momento. Então, essa percepção, essa análise, essa reflexão dos sons da fala, né, que é a consciência fonológica, né, esses sons da fala são quais? São as palavras, são as sílabas, que são unidades menores dessas palavras, são as rimas e são os fonemas, né? As rimas, que são aquelas palavras que rimam umas com as outras, e os fonemas, né? Que são esses sons que representam os grafemas. Então, nós vamos ter essa... Pode passar o próximo, Tiago? Nós vamos ter aí uma hierarquia desse trabalho na consciência fonológica. Então, esses níveis de consciência, né, eles passam por essa hierarquia. A consciência de palavras, a consciência silábica, as rimas e as aliterações e a consciência fonêmica, a consciência do fonema. Pode passar, Tiago. Nós vamos começar agora primeiro com
entendendo cada tipo de consciência e depois pensando em como estimular, né? Um trabalho para estimular essa consciência fonológica com a minha turminha, com as crianças que eu estou atendendo. Então, a consciência de palavra, né? Eu tenho consciência de palavra quando eu entendo que a minha fala, a minha linguagem, estão entendendo agora porque que eu tive que falar lá da linguagem, que a linguagem é uma construção social e que só tem sentido isso que a gente está falando aqui, porque nós estamos dentro de um sistema de escrita alfabético. Então, essa consciência de que a fala ela pode ser dividida em palavras, ela está traduzida em palavras, né? Então, essa é a consciência da palavra. A consciência da sílaba é de que as palavras podem ser divididas, são divididas em sílabas. Podem, né? Porque também a gente tem palavras monossílabas. Então, são divididas em sílabas, né? E aí vão envolver algumas habilidades de separar, de contar, de comparar, de analisar as rimas e as aliterações, a manipulação dessas sílabas, a transposição. Algumas dessas habilidades nós vamos trabalhar hoje mais especificamente. Mas algumas delas nós nem vamos tratar agora. Por quê? Porque essas habilidades elas vão ser requeridas das crianças lá no ensino fundamental, lá no primeiro, no segundo e no terceiro ano, e não necessariamente agora. Então, é besteira a gente se preocupar com isso agora. Então, nós não vamos nos preocupar com isso. E só com algumas dessas habilidades em relação às sílabas. E o fonema, né? É a criança ter consciência, né? Ela perceber que as palavras são formadas por fonemas, né? Que são os fonemas que nós lemos, né? Como a Gislaine falou, nós não lemos letras, nós lemos fonemas, nós lemos sons. E a literação pelo fonema, a identificação do fonema final, a exclusão de um fonema, o que pode produzir. Então, a criança vai ter consciência de tudo isso. Quanto que aquele fonema, quando ele está ausente, ele modifica a palavra, e quantas vezes que nós não trabalhamos isso, gente? E aí eu falo até nos anos posteriores, né, dessa escolarização da criança, não se trabalha com essa consciência e a criança vai levando essa dificuldade, essa inconsciência, né? Ela vai levando adiante nos seus próximos anos escolares, né? A síntese de um fonema, a segmentação de fonemas e a transposição de fonemas. Então, são todas essas habilidades aí que são necessárias para adquirir essa consciência de fonema. Tudo isso vai acontecer na educação infantil? Não. Se a gente conseguir trabalhar com as nossas crianças para que elas, ao final desse processo da educação infantil, eles estejam ali, silábicos com valor sonoro, vocês já estão brilhando, já estão de parabéns, tá, gente? É isso que a gente espera. Claro, tem criança que é mais espertinha, ela pode até chegar no alfabético aí aos 5 anos, mas se ela for para o ensino fundamental, fora do nível pré-silábico, né? Com essa consciência fonológica, já tá show de bola aí, vocês já executaram a função de vocês. E é por isso também que a gente não pode ficar pensando que isso que nós estamos fazendo é alfabetizar crianças. Nós não estamos alfabetizando crianças. Nós estamos o quê? Realizando um trabalho com essa criança num momento propício, porque essa percepção auditiva, a criança está propícia para isso, ela está nessa janela de oportunidade para esse aprendizado, para essa consciência fonológica, que nós vamos aproveitar essa janela de oportunidade ali de aprendizagem da criança e vamos trabalhar com ela. Então, não é alfabetizar na educação infantil, mas é construir essa base para que ela possa sustentar, né, as suas aprendizagens posteriores. Então, vamos pensar nas habilidades que estão envolvidas nessa consciência de palavra, que hierarquicamente, né, na consciência fonológica, é a primeira etapa. Então, é perceber, levar a criança a perceber as palavras de uma frase. Como, Diana, nós vamos fazer isso, escrevendo a frase no papel para a criança, dando texto para a criança? Não, gente, no primeiro momento nós vamos fazer isso como? Nós vamos fazer isso oralmente, né? Falando frases e marcando. Vocês vão ver como que vocês já costumam fazer isso daqui a pouco com as atividades que nós vamos apresentar aqui.
contar o número de palavras numa frase. Então, a gente fala a palavra, a gente fala a frase, ela já percebeu as palavras e agora ela começa a contar o número de palavras. Eu, Gislene, hoje, sobre a nossa discussão, né, para trazer aqui para vocês, nós falávamos isso. Às vezes, a gente leva uma parlenda enorme para a criança contar um número de palavras, ela até tem percepção, ela tem domínio dessa consciência de palavra, mas ela não conhece aquele número, 18, 21, 22. Então, ela tem consciência de palavra, mas ela não tem ali o domínio de outra habilidade que está sendo requerida dela ali. Tá? Então, nós precisamos ter cuidado quando nós fazemos isso. Vamos ver se ela tem essa consciência, se ela também domina essas habilidades de contagem, até quanto que ela domina, porque às vezes não é a habilidade, né, de consciência de palavra que ela não está dominando naquele momento. Completar palavras faltosas em músicas e quadrinhos também. E já vamos para as atividades, Thiago, que tem muita coisa para a gente trabalhar, e na prática, acho que a gente vai conseguir visualizar isso melhor. Então, nós trouxemos aqui 3 propostas, né, para a gente trabalhar com atividades de consciência de palavras. Uma são quadrinhas e cantigas, com omissão de palavras, e aí vocês vão fazer junto comigo, vão me ajudar. Depois nós vamos trabalhar com a palavra dentro da palavra, e depois nós vamos trabalhar também, né? Vamos sugerir aí a contagem de palavras em frases. Pode passar o próximo, Thiago. Então, primeira, né, nós trouxemos aí um cartaz que, inclusive, ele tem lá no material da coleção Vila Mundo, no manual digital do professor, tá, gente? Esses materiais aqui, a maioria deles, e quando não for, a gente fala que está no livro, né? Mas a maioria desses materiais, eles estão lá no manual digital do professor. Tá bom? Manual digital do professor, onde você pode imprimir quantas vezes você quiser, já estão em tamanho A4, tá? Coloridinho, bem decorado para você trabalhar. Aqui nós estamos trabalhando com essa... Nossa, trava-língua, né, Gislene? Trava-língua que tem lá no material da coleção Vila Mundo. O Doce perguntou para o Doce, então primeiro nós vamos trabalhar o trava-língua com as crianças, né? O Doce perguntou para o Doce qual é o doce mais doce. O Doce respondeu para o Doce: o doce mais doce é o doce de batata doce. Então, nós vamos trabalhar com as crianças, elas vão memorizar esse trava-língua, elas vão brincar com esse trava-língua lá. Nossa, mas o Doce perguntou para o Doce, mas como assim o Doce não fala? Então, eles vão discutir essa trava-língua, depois que eles discutirem tudo, aí nós vamos começar a brincar. E aí nós vamos começar, toda vez agora, vamos fazer um combinado com as crianças. Todas as vezes que nós falarmos a palavra doce, olha, presta atenção no que eu falei, palavra doce, que nós estamos trabalhando com a consciência de palavra. Então, tem que deixar claro para a criança que aquilo é uma palavra. Quando eu falo com a criança, então, a palavra doce, quando nós falamos a palavra doce, nós vamos bater uma palma. Então, eu vou lá. O Doce perguntou pro Doce qual é o doce mais doce. O Doce respondeu pro Doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Então, a primeira coisa, perceber e batendo palmas ali, quantas vezes a palavra doce vai aparecer ali. Então, todas as vezes que ela aparecer, nós batemos palmas. Depois que as crianças já estão ambientadas, familiarizadas aí, a gente pode partir para uma outra etapa, que é a etapa da omissão da palavra. Então, toda vez, pode continuar no anterior mesmo, Thiago. Todas as vezes que for falar a palavra, que seria a hora de falar a palavra doce, nós vamos, ó, fechar a boca, tá? Não pode. E aí a gente brinca com os meninos. Olha, quem falar a palavra doce, como é que a gente fala da gata amarela? Comeu tudo dela, não é isso? Então, não pode falar a palavra doce. Então, a gente vai. O perguntou pro qual é o mais. Então, a gente vai fazendo esses jogos com as crianças e elas vão percebendo ali as palavras dentro das quadrinhas. Agora, para a próxima atividade, eu vou mostrar ao vivo com são outras figuras, em outra câmera,
E quero ver, Gislaine, você vai acompanhando no chat aí para ver se alguém vai acertar. Porque eu vou apresentar ali 3 palavras. Na hora que eu fechar minha câmera, eu vou apresentar 3 desenhos. E nestes desenhos eles representam palavras, né? E essas palavras, elas têm outras palavras dentro delas. Então, vou fechar essa câmera aqui, viu, Thiago? Vou passar para outra. Estou passando para outra agora. Então, eu tenho aqui 3 desenhos, né? E a gente representa esses desenhos com palavras. Eu tenho aqui uma sacola, uma fivela e um sapato. E eu quero saber de vocês quais são as palavras que eu tenho dentro de cada uma dessas palavras. Vocês estão vendo que eu não estou trabalhando com a palavra escrita, eu estou trabalhando só com desenho? Então, dentro da palavra sacola, escreve aí para mim rapidinho no chat que quem escrever primeiro aí vai ganhar o que, Gislaine? O que a gente pode dar aí? R$10 de aumento aí no salário, tá, gente? O município vai pagar R$10 de aumento aí no salário no próximo mês. Quem escrever para mim a palavra que está dentro da palavra sacola. E como é muito rápido aqui, a gente não pode perder tempo, eu também quero saber quem é que sabe qual a palavra que está escondida dentro da palavra fivela. Fivela. Qual a palavra que está dentro da palavra fivela? E aqui também quero saber, e vai ganhar mais R$10 de aumento aí no próximo mês. Qual é a palavra que está escondida dentro da palavra sapato? Então, aqui é a palavra dentro da palavra. Alguém acertou aí, Gislaine? Me conta. Estou voltando para a minha câmera, tá, Thiago? Já estou voltando para a minha câmera. Será que alguém acertou aí? Jenane, um monte de gente acertou, mas eu não podia falar, porque senão eu cortava o seu áudio. Me conta aí. Olha, tá vendo? Esse povo tá bom demais de consciência fonológica, Gislaine. Oh, que bacana. Gente, que pessoal bom, participativo. Estou gostando de ver, Gislaine, esse povo aí, viu? Tá muito bacana. Pode passar aí, Thiago. Gente, nós vamos fazer rapidinho, porque tem muita coisa ainda pela frente, não dá para a gente poder ficar parando em tudo. Então, para passar o próximo, que o próximo eu já trabalhei aqui, nós deixamos algumas também, né? Para poder trabalhar também. E no próximo, pode passar já para o próximo, Thiago? Aqui a contagem de palavras numa frase, né, gente? Então, eu tenho ali uma frase que pode ser, inclusive, criada pelas crianças. Eu posso trabalhar com uma das frases lá do meu trava-língua. Por exemplo, o doce perguntou para o doce. Então, a criança vai ali marcar cada uma daquelas palavras que estão ali naquela frase com uma tampinha. Então, eu vou, o doce perguntou pro doce. Quantas tampinhas que eu vou precisar? Então, para cada palavra, eu vou marcando ali com uma tampinha. A criança também, eu posso dar para ela ali, oferecer para ela uma imagem, por exemplo, aqui da sacola. Eu mostro para a criança a imagem da sacola e peço para ela formar uma frase oralmente. Gente, tudo isso que nós estamos trabalhando aqui é oralmente, tá? Isso é importante ficar claro. Formar uma frase com a palavra sacola, falar alguma coisa sobre essa sacola. Ela pode falar, por exemplo, a sacola é rosa. Então, ela vai ali também marcar com tampinhas, com bolinhas de papel, com palitinhos, com bolinhas de massinha. Ela vai marcar ali quantas palavras tem. A sacola é rosa. 4 tampinhas, tá? Então, nós também podemos trabalhar com isso. Então, a consciência de palavras ficou claro, gente? Como que pode trabalhar? Pode trabalhar isso na roda. Tem músicas, e depois vocês podem ensinar para mim, para a Gislaine, que nós não conseguimos lembrar de jeito nenhum, mas eu lembro que eu trabalhava músicas que cada hora a gente omitia uma palavra, que era uma parte do corpo humano. Eu tenho certeza que do corpo humano. Eu tenho certeza que vocês trabalham com isso também aí na prática de vocês. Depois me conta com qual música que vocês costumam trabalhar essa questão do corpo humano, tá bom? Vai me contando aí.
Agora é com a Gislene, né, Gislene? Genana, ainda não. Ainda não, verdade. Ainda pode passar o próximo, Tiago, nós vamos falar um pouquinho sobre como que isso está na coleção Vila Mundo, gente. Na coleção Vila Mundo, nós temos lá algumas atividades, consciência de palavra, essas atividades que estão aí, elas estão no livro do aluno, tá? Tem no livro do professor, com as orientações, mas elas estão no livro do aluno, que é trabalhar com uma parlenda, já trabalhou com ela oralmente, inclusive a gente explica isso lá no livro do professor. Então, trabalhou com essa parlenda oralmente, e aí, depois que você trabalhou com essa parlenda oralmente, você vai trabalhar com a criança que aquele espaço que existe entre as letras, né, que estão ali naquele texto, entre as letras e outra, tem um espaço maior, é o espaço entre uma palavra e outra. Então, eles vão fazer bolinhas ali entre uma palavra e outra, tá? Então, tem aí o trecho da música Pula Fogueira, para eles fazerem bolinhas, e tem aí a parlenda da galinha choca, né, que já está dividida ali com bolinhas, e a criança vai completar com a palavra que falta. Então, nós estamos trabalhando aí com esse material com consciência de palavra. Mas não se esqueçam, gente, fazer esse trabalho primeiro oralmente, incansavelmente fazer esse trabalho oralmente, tá? Agora sim é a vez da Gislene. Gerando, o pessoal lembrou aí cabeça, ombro, joelho e pé. Isso Nós ficamos hoje um tempão tentando lembrar qual música que fazia isso e não conseguimos. verdade. Bom, voltando aí para a tela, agora a gente vai sair da palavra e vir para a sílaba. Eu acho legal a gente lembrar disso, porque a Gianani comentou que nós fazemos muita coisa de consciência fonológica sem saber que era esse o nome, né? Sem saber, às vezes, o conceito, enfim. Só que muitas vezes a gente faz coisa misturada. Mistura sílaba com palavra, às vezes está enfocando na sílaba, mas nem trabalhou a palavra antes. E essa organização, essa hierarquia é importante, porque se a gente vem estruturando essa noção, e aí eu estou falando muito, muito focada aí na questão da oralidade. A gente mostrou, né, que na Vila Mundo tem as marcações, mas as que a gente veio, né, apresentando as estratégias é no oral fazendo essas marcações, perceber a palavra. Então a gente começa com um bloco grande, que é a palavra, depois a gente quebra esse bloco na sílaba. Então, essa hierarquia é importante. Se a criança ainda não tem a noção de palavras, se ela ainda não consegue fazer essas marcações, perceber que a nossa fala não é, embora até que se a gente for pensar, é difícil perceber isso às vezes, porque imagina eu lá, né, falando nessa rapidez toda, fazer essa segmentação de palavras. Não é algo tão simples, a gente precisa de fato desenvolver uma consciência de palavra. Fiz essa parte, está bem feitinho, os meninos dão conta de substituir palavra, de identificar, né, bater palma para cada palavra que eu falei, fazer marcação de tampinha, ok, agora a gente vem para a sílaba. E aí eu não estou dizendo também que nesse momento que a gente vem para a sílaba, é sílaba escrita e decorar a família silábica, tá? Eu falo que tem uma parte clássica, a gente não decora o que a gente não entendeu. Primeiro a gente compreende, depois a gente pode até fazer esse processo de memorização, que é importante, que é relevante na nossa vida para inúmeros aspectos. Mas primeiro eu tenho que perceber esse som. Se eu não consigo perceber esse som, e se eu não consigo perceber antes que uma palavra ela é dividida em sílabas, eu não consigo evoluir ali, né? Não faz sentido eu memorizar uma coisa que eu não sei onde que eu vou usar. É muito clássico para a gente entender, né? Então, primeiro eu compreendo, adquiro, né? Desenvolvo, na verdade, a consciência silábica e depois eu vou lá fazer essa associação da sílaba escrita, né? Da manipulação silábica, tá? Então, eu coloquei consciência silábica nesse sentido. Quando que eu começo a trabalhar consciência silábica? Quando os meus alunos já adquiriram consciência de palavra, ok? Então, é uma resposta mais clássica, assim. O que seria a consciência silábica? A consciência de que uma palavra é composta por sílabas. Tem unidades menores, né, dentro dessa palavra, não é uma palavra inteira. Para eu escrever, para eu identificar esses sons, eu preciso de fragmentar essa palavra. E aí eu vou explicar passo a passo de como que a gente vai dar conta disso, tá? Primeiro, segmentar oralmente as sílabas, depois contar e depois comparar. Por que disso? Muita gente trabalha segmentação e a contagem ao mesmo tempo. Primeiro o menino percebe,
depois o menino conta, né? Primeiro a nossa criança precisa identificar esse som e fazer essa separação, para depois ela fazer a contagem, para depois ela comparar. Nesse momento, pode ir para a próxima tela. Nesse momento é importante demais a gente entender que as habilidades matemáticas, vamos dizer assim, né? Não são caixas, mas só para a gente entender. A habilidade de contar, de comparar, são habilidades que a gente desenvolve com a criança paralelo a isso aqui. Em vários momentos a criança consegue perceber a marcação, mas ela está atrasada na contagem. Então, ela não tem as habilidades de contagem e aí ela agarra. Não necessariamente porque ela não percebeu o som da sílaba, porque ela não deu conta de contar ainda. Por isso é importante a gente fazer passo a passo. Para a gente trabalhar a consciência de sílaba, e veja que não tem nada na tela de sílaba escrita. Eu estou trabalhando só na perspectiva do oral. O que a gente vai fazer? Aqui eu dei um exemplo da palavra boneca. Eu pego a palavra boneca, do mesmo jeito que a Diana me mostrou com as palavras, a gente vai fazer com as sílabas. Boneca. A gente vai falar mais pausado do que de normal para ela fazer a marcação. Beleza, marcou muito bem, não esqueceu nada. Eu volto e mostro lá na tampinha para ela. Boneca. Conferiu. Beleza, ó, não esqueceu nada para trás. Isso, o que eu estou fazendo? Dividindo, segmentando uma palavra numa sílaba. Não estou contando, só estou segmentando. Isso é importantíssimo de fazer. Eu posso trabalhar com palavras que têm 2, 3, 4, 5 sílabas, porque eu vou ajudar nessa pronúncia para a criança perceber. Comece ajudando e depois a criança vai fazer esse processo. Agora, copo, fala para mim. E fala e vai marcando para mim. Copo. Aí a criança vai fazendo isso. E aí a gente vai ajustando essa fala, né? Para não fazer só o. Aí você não fala só o, você fala sol, né? E aí a gente vai ajustando isso. Então, primeiro a gente vai dividir, tá? Eu posso dividir dessa forma, posso dividir como está na próxima tela, com as palmas, que é muito comum a gente ver professor fazendo, né? Que é boneca. Para segmentar é uma ótima estratégia a palma. Marca, né? Uma sonoridade boa ali para a gente conseguir caminhar. Para separar, eu gosto. Para contar, não muito. Eu vou explicar depois, tá? Além dessa estratégia, eu coloquei uma próxima também com bambolê. A gente coloca os bambolês aí no chão e a criança vai pulando. Boneca. A cada vez que eu falo uma sílaba, ela pula dentro de um dos bambolês que estão no chão. Tá? É uma estratégia também para a gente marcar bem essa divisão. Quando a gente faz isso, o que a gente está trabalhando? Percepção dessa criança das partes sonoras que compõem uma palavra, tá? Segundo passo, que está na próxima tela. Gente, se estiver muito rápido, vocês vão falando, que eu vou me dando agonia do horário, fico com medo de vocês ficarem cansados, mas vão me avisando aí, tá? Agora a gente vai contar. Lá, a gente segmentou. Agora a gente conta. Quanto que eu posso contar? Quando você perceber que ele de fato dá conta de fazer a segmentação sem a minha ajuda. Ele mesmo pronuncia a maioria das palavras, exceto algumas que às vezes confunde. Maria. Aí ele acha que é Maria, né? No finalzinho. Às vezes põe 2, outros colocam 3. Isso é bem rotineiro aí de acontecer, mas de um modo geral ele já consegue segmentar a maioria das palavras que a gente vai utilizando ali. Aí é hora da gente contar. Segmentou, agora vamos contar. Para contar, a gente pode usar a tampinha do mesmo jeito. Boneca. Conta para mim, quantas que tem? Aí ele vai contar 3, tem 3 sílabas em boneca. Muito bem, tem 3 sílabas. Isso que a gente está fazendo de consciência fonológica, o nível de escrita está lá embaixo caminhando. Ele escrevia um tantão de letras, porque ele pensava na ideia da palavra toda, quando a gente está trabalhando a consciência da palavra, certo? Agora, quando eu estou trabalhando consciência silábica, ele consegue fazer esse processo de pensar boneca, 3, boneca, então deve ter 3 letras ali dessa palavra. Vai reduzindo aquele tanto de coisa. Isso caminha junto com a escrita, né? Com o nível de escrita. E aqui a gente vem trabalhando sílaba sem usar a sílaba escrita. Contou. Gosto de utilizar, em vez da palma, eu até coloquei a palma no próximo slide, pode trocar para mim. Aqui tem que ter cuidado, porque muitas crianças se perdem na quantidade de palmas. Se for pouco, bola. Quantas vezes você bateu palma? 2, beleza. Mas se for borboleta, ele tem que dividir a atenção entre
separar, fazer a segmentação e contar as palmas. Então, nem sempre isso funciona bem. Tem gente que se adapta, né, super bem com isso, tranquilo. Se não se adaptar, tem uma estratégia que eu gosto mais, que é do próximo slide. Nem é do próximo slide, acho que o próximo slide mais um, pode pular esse. Que é esse aí, ó. Eu gosto de contar aqui no queixo, porque aí facilita até para ele perceber a abertura aqui, ó. Por exemplo, ó, boneca. Eu abri a boca e pronunciei 3 sílabas, ó. E aí já tá aqui na minha mão. Então, se for borboleta, 4. Se for pirulito, 4. Eu já vou levantando à medida que eu vou falando e já vai ficando aqui na minha mão. Então, é um bom suporte para contagem, tá? Mas para quem se adapta com palma e consegue trabalhar, ok. Na próxima tela, eu estou trabalhando aquela terceira habilidade que eu falei lá atrás. Primeiro a gente separou, segundo a gente contou, deu conta de contar, tá ok? Beleza. Agora a gente vai comparar. Comparar imagens, por exemplo, bola e boneca, para comparar a quantidade de sílabas entre as duas. Então, eu tenho boneca. Quantas sílabas que eu tenho? 3. E bola? Bola. Qual que é maior? Qual que é a palavra maior? Boneca ou bola? Aí ele vai pensar, boneca, bola, boneca maior. Tem a palavra boneca é maior. Isso ajuda a sair daquilo que a gente falou lá atrás, do realismo nominal, de pensar no objeto em vez de o som. Quando a gente faz essa segmentação, o que a gente está trazendo a criança a pensar? No som que compõe aquela, né, aquela palavra que é codificado, que é separado em sílabas e que eu consigo fazer isso, tá? Aqui a gente não está usando sílaba escrita lá, né? A gente só está trabalhando a percepção dessa sílaba, ok? Na próxima tela, eu coloquei uma sugestão também de comparação, que é esse, que é um material que está nessa caixa que eu falei com vocês, dessa caixa amarela lá do PNAE, tá? Né, eu vi que a Mônica, eu acho que colocou aí no chat, ela falou, ai, que estava lembrando o PNAE. Provavelmente a Mônica vai lembrar dessa caixa. Lá na caixa tem um jogo que chama Batalha de Palavras, que é muito bacana também. Aqui eu estou jogando com um dos meus aprendentes lá na clínica, então a gente virou 2 cartinhas, ele tirou pá, e eu tirei livro. Então ele fez pá, tem uma. Livro tem 2. Quem que ganhou? Eu ganhei porque a minha palavra, a minha imagem tem 2 sílabas. Então logo as 2 cartinhas são minhas. Então dá para trabalhar essa ideia do comparar por meio dessa estratégia também. Esse, né, tem mais habilidades de consciência fonológica para a gente desenvolver, mas para a educação infantil, se a gente conseguir caminhar nesse nível, já está assim, muito bom. Excelente, para falar bem a verdade, né? Tem as rimas da literação que a Dianane vai falar daqui a pouquinho, mas, de um certo modo, essas 3 habilidades, essa construção já nos ajuda muito. E eu deixei uma dica importante no próximo slide também, para vocês não fazerem isso. Seu objetivo é trabalhar a consciência silábica, de sílaba. E às vezes você vai fazer toda essa parte no oral, depois você pode até trabalhar a visualização e a manipulação desses sons. O que é importante a gente se ocupar aqui? Se eu quero que a criança quebre uma palavra, um bloco único de som, em partes menores, que são as sílabas, não justifica o alfabeto móvel. Em vez de fazer isso que está aí na tela agora, que são letra a letra, né? Montando letra a letra para formar a palavra boneca, eu preciso fazer isso no âmbito da sílaba. Então, em vez de alfabeto móvel, eu vou utilizar sílabas móveis. Aí as sílabas móveis me ajudam. Outra coisa que eu não gosto também nessa imagem, que eu acho que dá para poder exemplificar bem, aquele tanto de opções ali atrás. Imagina que ela tivesse feito certinho que fossem sílabas, todas as sílabas em cima da mesa, para a coitada da criança procurar qual que é o bó, qual que é o né e qual que é o cá. Ela perde mais tempo procurando, tem mais distrator do que ajuda. Então, se a gente for fazer a transposição do uso da sílaba, né, representada em letras, né, fonema e grafema aí, o que a gente pode fazer? Pegar o bó, o né, o cá, misturar e falar. Qual dessas 3 você acha que faz bó? Do primeiro pedaço, que é bó. E aí ele vai olhar entre o bó, o né e o cá, que vão estar fora de ordem, qual ali que ele acha que ele, né, consegue identificar que é esse bó. Se tiver trabalhado lá atrás bonitinho com ele, ele vai perceber pelo bó. E é a única opção que tem um ó, que é o bó, né? Então, só tem uma das sílabas ali que tem esse ó. Então, a gente pode fazer essa estratégia também.
Na próxima tela, eu só reforcei o que eu estava falando com vocês, o excesso de estímulo. Tudo demais passa, né? É dentro da ordem ali. Então, se eu estou trabalhando uma palavra que tem 3 sílabas, eu vou dar um repertório de 3 sílabas. E a criança vai fazer a localização dentro das 3, e não dentro desse tanto aqui, que ela vai perder mais tempo procurando, tá? Vou passar para a Digenane. Digenane vai falar um pouquinho sobre a literação e as rimas, que podem ser trabalhadas junto com a consciência silábica, se a literação e se a rima, né, trabalhar nessa perspectiva da sílaba, porque a literação pode ser a literação pelo fonema ou a literação pela sílaba. Se for pela sílaba, cabe aqui tranquilamente no que a gente está fazendo, está discutindo. Se for do fonema, a gente vai utilizar um pouquinho depois, tá? Do mesmo modo também que a rima, ok? Genane, pode vir. Gislene, mas esse chat está pipocando aqui, está pipocando. Tem gente me cobrando aqui os R$ 10, porque acertou todas as palavras dentro da palavra. Está pipocando aqui. Ainda bem que você falou, né, Genane, que vai ser o município que vai pagar. Que vai pagar, eles que se virem por aí. Deixar de mostrar alguns materiais que a gente tem na coleção Vila Mundo, que trabalha com essa consciência de sílaba, gente, que nós temos lá. Então, vou falar um pouquinho sobre a literação e rima, e logo depois eu mostro todos os materiais. A literação e rimas, as rimas são muito importantes também nessa fase. As aliterações a gente vai trabalhar também com as crianças, mas a gente pode esperar um pouquinho, né? Eu acho que a gente pode fazer esse trabalho aí, primeiro, se ela ter essa consciência de sílaba primeiro, para depois a gente trabalhar com a literação, porque não tem jeito de trabalhar com a literação de sílabas, né? Sem ter essa consciência. Então, vou falar um pouquinho, mas logo depois a gente já vem para uma parte prática. Eu sei que já são 20h36, gente, mas vamos tentar aí ficar mais um pouquinho, que nós já estamos finalizando, né, Gislene? Segura aí um pouquinho, se precisar, corre no banheiro e volta rapidinho para a gente voltar. Então, para a gente continuar aqui e tentar finalizar esse assunto aí com vocês. Então, a questão das aliterações, né, gente? Que elas são pedaços de palavras, as sílabas, né? Que elas podem estar no início, sílabas medianas, sílabas iniciais e sílabas finais, que nós podemos trabalhar ali, e também os fonemas, né? Ali no início das palavras. E, gente, a gente pode trabalhar isso apenas com desenhos, nós podemos trabalhar isso até com objetos, né? Levar uma sacola para a sala, por exemplo, e falar com eles, olha, só pode entrar nessa sacola, vários objetos, né? Só pode entrar nessa sacola o que começa como o abacaxi. Então, a criança vai ali, vai recolhendo as coisas que começam. Ou determinado pedaço, né? Determinada sílaba da palavra abacaxi. Ou começa como maçã. Então, nós podemos fazer isso tudo com objetos, gente. Nós não precisamos nem de material, porque tem gente perguntando, vocês vão dar essa caixa, mandar essa caixa para a gente, essa caixa do PNAE, que nem somos eu e a Gislene que fizemos essa caixa, tá? Ela fala muito dessa caixa aí, mas lá na coleção Vila Mundo, no manual digital do professor, tem vários materiais. E você nem precisa de material, como eu estou falando, objetos mesmo ali do seu cotidiano, você pode realizar essas atividades. Pode passar o próximo, Thiago? As rimas também, esse eu vou mostrar ao vivo, porque dá para a gente mostrar. Vou fechar minha câmera agora e vou passar para outra câmera, porque aí a gente tem vários materiais para mostrar para vocês. Vou mostrar o de consciência de rimas. Fechei já, tchau, sem te avisar. O aqui. Gente, consciência de rimas. Nós temos esse material lá no manual digital do professor, que trabalha com rimas. Olha, dente, aqui o dente, né, para a criança identificar ali a imagem, né? Então, dente rima com o quê? Com pente, com urso ou com boneca? Coloca aí no chat para ver se está todo mundo participando, se está todo mundo acordado. Dente rima com pente, urso ou boneca? Vou passar para o próximo aqui agora. Cola. Cola rima com lápis, pincel ou bola. Então, você entregou a cartelinha ali, a criança não vai riscar, não, gente. Ela já coloca, marca ali com a tampinha a imagem, né? Que tem a palavra que rima com aquela palavra, com aquela outra palavra que foi dita. Então, cola rima com, vai colocando aí no chat para mim, tá? Então,
Então, nós temos essas daqui de rimas, além de nós termos vários cartazes de parlendas, de quadrinhas, tá? Aqui, deixa eu ver se vai aparecer tudo. Nós temos aqui batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, menininha quando dorme, põe a mão no coração. Esse também é um cartaz que dá para trabalhar. Está aparecendo aí? Me fala aí, gente, se está aparecendo, se está ok. Que dá para trabalhar também. E esse cartaz... Genane, está aparecendo direitinho, tá? Ah, ótimo. Então, esses cartazes, olha, tem também João corta o pão, Tereza põe a mesa. Maria mexe o angu, Tereza põe a mesa para a festa do tatu. Também está na coleção Vila Mundo. Tem vários cartazes lá. Sobre o que a Gislaine falou, da batalha de sílabas, né? Da batalha de palavras, na verdade, né? Nós temos lá as cartinhas com frutas e legumes e hortaliças que dá para trabalhar com a batalha de palavras. Ela tem a palavra escrita aqui, mas num primeiro momento você não se preocupe com isso, que a criança fique ali na imagem mesmo que está na cartinha. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui algumas cartinhas, vou misturar, né, para a Gislaine não sair no prejuízo, né? Vou misturar as cartinhas aqui, vou entregar aqui uma carta para a Gislaine e uma carta para mim. E vamos ver aí na batalha das palavras quem é que vai conseguir a palavra que tem mais sílabas. Então, a da Gislaine é alface, aí a Gislaine vai lá, alface. E a palavra que eu tirei é vamos ver, abacaxi. Então, abacaxi. Aí a criança vai lá e conta, né? Qual que teve mais sílabas, que tem mais sílabas. Então, eu ganhei da Gislaine, sinto muito, Gislaine, você saiu perdendo nessa daqui, tá? Temos também lá, que pode ser usado assim, aqui a gente tem esse material, na verdade, ele pode ser usado tanto com consciência de fonema, quanto a consciência de sílaba. Então, tem lá a sacola, e tem os quadrinhos aqui, a mesma coisa, a criança vai lá e conta quantas sílabas tem a palavra sacola. Então, sacola. Pode usar tampinha, mas ela também pode usar massinha, você pode plastificar esse material e ela usar canetão e marcar com X, tá? Da forma como você preferir. Ó o telefone. Gente, esse material todo está no manual digital do professor na coleção Vila Mundo. Vou parar, porque senão é muito material que tem lá para você realizar esse trabalho. E se a gente ficar aqui, nós vamos ficar a noite inteira falando sobre esse trabalho aí, né, Gislaine? Vou voltar para outra câmera aqui. É muita coisa que tem, gente, muita coisa que tem. E você também, inúmeros materiais do cotidiano, né, que você pode usar para realizar esse trabalho de consciência fonológica aí com o seu aluno. Deixa eu ver se tem muita coisa aí. Pode passar o próximo, Thiago, para mim? Então, agora nós vamos falar sobre... Você acha que vai dar tempo, Gislaine? Você acha que compensa a gente iniciar sobre a consciência fonêmica? Genane, eu acho que não tem necessidade, não, até porque as meninas vão precisar dessa parte de consciência fonêmica, mas como é a última habilidade, né, da hierarquia e da cadeia da consciência fonológica, eu não acho que a gente precisa fazer hoje. Está no material para elas saberem do que se trata. E nas próximas lives, lembrando que a gente vai ter toda a primeira terça-feira do mês, tá? Agendem aí direitinho. Nas próximas lives, a gente pode puxar, né, explicando aos poucos sobre a consciência fonêmica. Inclusive, Genane, é muito rápido e nós ficamos preocupadas de vocês não entenderem bem, gente, depois aplicar isso de uma forma inadequada com as crianças da educação infantil, tá? Então, por isso, nós até preparamos aqui, mas eu acho que vai ficando cansativo, já tem 1h40 que a gente está aqui falando.
fica cansativo para vocês, vocês têm outras atribuições também. E até aqui já deu para caminhar bastante, para vocês terem suporte aí para trabalhar bastante tempo aí no ano, né, Gislene? Diana, eu coloquei um link aí para as meninas do material da coleção Vila Mundo, tá? Muita gente estava pedindo. Eu coloquei esse link, o último que eu coloquei aqui no chat, vou colocar de novo, ele é o manual digital do professor, tá? Tem o manual que veio impresso, tem o link dele, e também esse material que a Diana estava mostrando, tá bom? Hoje, Oi. tem acesso ao chat aí, podia colocar de novo sobre nosso canal do Instagram, Pedagogia Ativa, para as pessoas seguirem a gente lá, porque lá também, gente, a gente dá muito esse suporte, né, de compreensão da consciência fonológica e de outros assuntos da educação também, né? Genane, tem uma... Deixa eu só responder aqui. Tem alguém que perguntou sobre a questão da caixa, eu até expliquei aqui, tá? A caixa fonológica do PNAEC, ela chegou nas escolas em 2014, voltada para as escolas de ensino fundamental, ciclo de alfabetização. Então, veio para as turmas, primeiro, segundo e terceiro. Então, teve escola que recebeu né, 6, 7 caixas, de acordo com o número de turmas que tinham inscrito naquele ano. Então, caso vocês trabalhem em escolas públicas que dividam aí com o fundamental, dá uma olhadinha lá se tem esse material na escola para vocês utilizarem, tá? Coloquei no topo do chat, gente, o link aqui da nossa live, tá? Com os slides da live, para vocês baixarem e poder utilizar também. Antes de vocês saírem, e agradecendo também, né, Diana, no tanto de parabéns e coisas gostosas aí no finalzinho, por favor, não esquece de dar o like na live, não. É importante para a gente, né, para poder divulgar, para a gente ter uma entrega maior. E se conhecerem também alguém de alguma escola, né, vizinha, ou de uma cidade vizinha, que é adotante da Vila Mundo, ou que é professor também, que queira participar, ajuda a gente a divulgar a live, né, para a gente conseguir atender o pessoal direitinho. E aproveite que vocês estão aí com a gente, tem 497 conosco ainda, Dianane, graças a Deus. Coloquem para mim aí embaixo que outros temas vocês gostariam que a gente falasse nas lives, né, Dianane? Para as próximas, a gente fica sem saber qual tema que a gente escolhe, que vocês estão demandando. Coloquem aí, se vocês puderem, por favor. Qual tema que vocês anseiam aí, que está fazendo falta na prática de vocês, para a gente trazer aí na próxima live. Agradecer o suporte da Ana Gabriela aí no chat também, viu? Aí representando a Rona Editora, gente, que foi realmente, né, quem abraçou esse trabalho que a gente fez através da coleção Vila Mundo, né? Então, vocês agradecendo mesmo aí a Aninha. Ô, gente, a Vânia está assistindo com a gente. Também, ai, que bom. Esse suporte faz muita diferença. Estou vendo, tem gente perguntando aí no chat se pode comprar, onde que compra essa coleção? Não tem jeito de comprar, gente, só o MEC, tá? Porque foi do programa PNLD, né? Então, é um programa nacional do livro didático, então só o MEC consegue comprar a coleção para levar para sua escola, tá bom? Ai, que legal. Genane, eu só estou colocando aqui, o pessoal tá pedindo, né, o link do Instagram, coloquei, @a pedagogia ativa. As meninas estão sugerindo, Genane, a questão da interpretação, viu? Para o próximo, a gente colocou bastante coisa nesse sentido, né, na coleção Vila Mundo, de leitura, de bons textos ali para os meninos serem estimulados a pensar, a compreender. Bacana. Pode ir colocando aí que a gente vai, né, selecionando também algumas temáticas para estar trabalhando com vocês. Tem gente falando continuar com a consciência fonêmica. Bacana, vamos também. Tem gente falando sobre inclusão também. Verdade. Dianane, alguém perguntou de lista de presença. Todos que participaram da live se inscreveram naquele link que a gente, né, que foi encaminhado, um link de inscrição. Vocês já vão receber o certificado direto no e-mail que vocês se inscreveram, tá? Aí não tem a lista, o link de presença, não. Vocês já vão receber direto por ter escrito já. Muito legal, gente. Ó, no mais, boa noite para vocês. Excelente mês de maio, com muito trabalho de consciência fonológica. Eu e Gislene esquecemos de falar isso, gente. Pelo menos 15 a 20 minutos por dia trabalho com consciência fonológica. Aproveite esse tempo do seu aluno, né? Aproveite essa janela aí de aprendizagem que ele tem e vai trabalhar com consciência fonológica. Verdade. Abração para vocês, ótima noite aí, bom descanso. Marca aí na agenda, junho, primeira terça-feira, que eu não sei que dia que vai dar, primeira terça-feira aí do mês,
Encontro com a gente às 19 horas, ok? Abraço, boa noite, Genane, boa noite, meninas. A Boa noite. próxima, o Elton está perguntando qual que é a data da próxima. É a primeira terça-feira do mês, viu, Elton? Mas a gente te avisa depois. Tá a data certinha, te lembro. Isso. E a gente se encontra não só na primeira terça-feira, mas também no @pedagogia ativa. A gente se encontra lá, com muita coisa bacana. Beijo para vocês, boa noite.